Irmãos, ressentimento é um dos piores sentimentos que nós podemos abrigar no coração. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Afinal de contas, é um dos venenos mais lentos e mais perigosos para a alma humana. Ele não apenas surge de uma vez só, mas com uma mágoa passageira, depois se instala no coração de uma forma sutil, quase despercebida. Começa com uma pequena semente de dor, plantada por uma injustiça sofrida, ou uma ferida histórica, uma lembrança de um erro que marcou a nossa vida, marcou a nossa história profundamente, e isso vai sendo alimentado por questões não resolvidas, e esse ressentimento se fortalece e se transforma em uma fortaleza de amargura, uma verdadeira prisão do coração, um grande problema interior que precisa ser tratado. Afinal de contas, o ressentimento é tão grave que pode ofuscar a sua visão e lhe impedir até de conseguir contemplar a beleza de Deus. Deus, sendo majestoso em seu ser, ele precisa ser visto de fato como ele é, mas às vezes há impedimentos no nosso coração, coisas que são guardadas no nosso interior, como o ressentimento, que nos impede de olhar com clareza e de ver a beleza e majestade de Deus. Essa prisão é muito perigosa, nos impede de ver a natureza divina, porque, afinal de contas, nos coloca em plena oposição a ela. Se Deus é misericordioso, benevolente, compassivo, e nós formos pessoas cheias de ressentimento, de amargura, de ira, de cólera, nós estamos sendo exatamente a oposição daquilo que Deus é. Afinal de contas, Deus se ira, mas a sua ira é justa, e mesmo assim ele é tardio em se irar. E quando ele executa o juízo e a justiça, o faz de uma forma tão perfeita que ninguém pode questionar o seu caráter e a beleza do seu ser. Afinal de contas, sua ira nunca é desprovida da sua misericórdia, e a sua misericórdia nunca anula a sua justiça. Os atributos de Deus vivem em perfeita harmonia, de maneira que ele é, de fato, o padrão de excelência em todas as suas virtudes. Portanto, se somos tomados, assaltados por ressentimentos, por mágoas que ficam guardadas no coração, por problemas da nossa história que nos machucaram, por lembranças que ainda nos fazem sofrer e chorar, por coisas que fizeram contra você e que você não conseguiu superar, é necessário que agora você pare e repense e encontre nas orientações das Escrituras e na graça de Deus o poder suficiente para superar isso e poder vencer aquilo que amargura a sua alma. O livro de Jonas é um espelho que reflete de forma dramática essa luta. E nós trouxemos nessa semana de oração uma breve reflexão lá no capítulo 4, nos versículos iniciais, sobre essa beleza de Deus que não conseguia ser vista por Jonas. Afinal de contas, apesar de declarar essa beleza, ele encontrava nesta beleza, nessa perfeição de atributos, motivo de escândalo, de indignação e de tristeza, quando deveria se alegrar no Senhor. E é assim normalmente que acontece. Aquilo me chamou tanto a atenção, aquele versículo é tão forte, quando alguém irado ora, falando com Deus, acusando ao Senhor dos atributos perfeitos, bondosos e majestosos que Ele tem, que eu passei a semana matutando no texto, refletindo, e preferi trazê-lo de uma forma um pouco mais esmiuçada, mastigada, para nós trazermos aqui então para os irmãos. Abra então sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Jonas, e nós vamos pensar um pouquinho a respeito de ressentimento e misericórdia. Jonas, capítulo 4, vamos ler os versos 1 a 5, quando o texto diz: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis,
pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para que o Senhor esclareça a nossa mente e aplique sua palavra aos nossos corações. Pai bendito, o Senhor é Deus grandioso, e como diz o texto que acabamos de ler, é um Deus bondoso, misericordioso, clemente, cheio de misericórdia, tardio em irar-se, que se arrepende de fazer o mal, mas nós queremos olhar para a tua beleza e encontrar nos teus atributos razão de alegria e satisfação para as nossas almas. Por isso, se há em nossos corações, ó Deus, máculas de ressentimento e pecado que ofuscam a nossa visão e atrapalham a nossa vida, que impedem o nosso trajeto, a nossa caminhada e requer do Senhor o tratamento devido, nós te pedimos que agora o Senhor nos esclareça. Pela tua palavra, ó Deus, fala aos nossos corações, nos instrua e nos ensine, para que, aprendendo do Senhor e conhecendo melhor o Senhor, sejamos mais parecidos contigo. Livra-nos, ó Deus, dessas coisas que ainda estão arraigadas na nossa alma e no nosso coração, e pela tua palavra agora, nos santifica para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas é um dos textos mais fascinantes e desafiadores da Bíblia. Nós vemos aqui o retrato de um profeta singular, um homem consumido por um profundo ressentimento. Nós vemos uma história de dor e de ódio de um profeta, um homem de Deus, um servo do Senhor, chamado para servir, que já tinha pregado e anunciado coisas importantes para Israel, e agora Deus o chama para ir para uma outra cidade, para um povo distante, um povo que não era o povo de Deus, era um povo que não tinha aliança com o Senhor. E esse profeta prefere a própria morte do que ver a graça de Deus estendida sobre esse povo. Por 2 vezes, ele mostra no livro escolher a morte. No capítulo 4 ele faz isso 2 vezes, e no capítulo 1 e 2, ele mesmo se oferece como um sacrifício que deve ser extirpado da terra para que a ira de Deus saísse daquele navio que estava prestes a naufragar. Então imagina o que é a ira, o ressentimento, a discórdia, a mágoa de alguém que está tão adoecido, profundamente comprometido, a ponto de preferir a própria morte a ver a graça de Deus estendida sobre outros. Isso acontece quando nós somos confrontados com a nossa ideia de justiça. E essa ideia de justiça se apresenta para nós de uma forma meio que meritocrática, ou seja, se eu sou povo de Deus, se eu ando certinho, se eu faço tudo o que Deus quer, então eu mereço bondade, eu mereço graça, eu mereço misericórdia, eu mereço perdão divino, eu mereço as suas bênçãos, porque eu faço do jeito que Deus quer, eu ando nos seus caminhos, eu respondo ao clamor da sua palavra, mas aquele que me feriu, aquele que me maltratou, aquele que me humilhou, aquele que trouxe sofrimento ao meu povo, como pode Deus se compadecer dele? E é claro, como eu disse na terça-feira, eu digo também agora, nós conhecemos muito de Bíblia para nos comportarmos assim tão mal como Jonas. Nós não teríamos coragem de fazer de forma tão descarada, tão aberta, tão gritante. Mas quantas vezes nós fazemos isso na surdina? Quantas vezes nós fazemos isso de maneira que só Deus consegue ver? Quantas vezes nós nos isolamos e nos blindamos para que pessoas que nós não gostamos, não vamos com a cara, não se acheguem até nós, não mantenham vínculo conosco, porque nós não achamos que aquela pessoa é muito digna de estar próxima de nós?
Ou quantas vezes, depois de termos sofrido algumas coisas, nós continuamos amargurados no nosso coração. E mesmo depois que os anos passam, às vezes até décadas, nós conseguimos viver a nossa vida, vamos levando tudo de bom grado, mas nós não conseguimos liberar perdão e continuamos com aquela coisinha guardada lá dentro do peito. Deus é visto muitas vezes por nós, é falado entre nós que Ele é o médico dos médicos. Mas como eu disse terça-feira, poucas vezes a gente diz que Ele é o psicólogo dos psicólogos. E que Ele é capaz de tratar as nossas emoções, as nossas carências, as nossas dores, as nossas afeições, de uma forma tão intensa que aquilo que terapia nenhuma no mundo jamais vai conseguir fazer, Deus é capaz de fazer. Ele nos trata de uma forma tão profunda e tão intensa, porque só Ele nos conhece profundamente, e Ele não apenas usa a fala para nos tratar, mas as próprias circunstâncias da vida. E vejam que contraste tremendo Deus joga aqui na vida de Jonas, quando esse homem cheio de ressentimento é chamado por Deus para levar a pregação até esse povo que ele detestava. Deus, às vezes, faz coisas contraditórias para que no meio dessas circunstâncias nós sejamos tratados por Ele. É então que nós olhamos para tudo isso e vemos que há características nesse texto que nos apresentam sobre o profeta ressentido, algo que pode nos ajudar a desfrutar desse tratamento gracioso de Deus, transformando o nosso escândalo na maior de todas as adorações. E para aprendermos sobre isso, eu queria dizer, em primeiro lugar, passar com você a vista sobre as razões desse profeta ressentido. Afinal de contas, o ressentimento não acontece à toa. Você certamente tem razões para isso. Certamente a pessoa que lhe feriu, ela foi injusta com você. Certamente a pessoa que lhe maltratou, ela fez isso de forma ímpia. Algumas vezes é que acontece dessa pessoa fazer inadvertidamente por não conhecer melhor quem você é e usar uma expressão mal colocada ou fazer de uma forma sem propósito de machucá-lo, mas certamente as mágoas mais profundas que permanecem na alma são feitas intencionalmente por pessoas que gostariam de fato de lhe ferir naquele momento. Jonas então tinha razões para estar ressentido. Jonas olha para aquele povo, o povo de Nínive, e ele lembra de tudo aquilo que esses homens já tinham feito. Há invasões do povo de Nínive contra Israel, há a queda de Samaria em 722 a.C., a ameaça a Judá em 701, quando Senaqueribe sitiou Jerusalém, e há muitas situações. Além disso, há diversas características desse povo de Nínive que fazia com que olhássemos para eles como um povo realmente indigno. Há inscrições antigas a respeito desse povo, dizendo que eles eram pessoas que tinham prazer em fazer o mal. Há registros históricos em que os reis se gabavam da maneira como eles torturavam os outros povos, como eles conseguiam empalar soldados e como eles faziam matanças com crianças, como eles conseguiam expulsar uma nação inteira da sua terra para poder ocupar aquela região sem nenhum resquício da cultura antiga. Há muita coisa ruim feita por esse povo de Nínive. Então há um peso de uma memória histórica de olhar para Nínive como uma inimiga real. Essa capital da Síria, conhecida pela sua crueldade, não poderia, na concepção de Jonas, simplesmente receber o perdão e a misericórdia de Deus. Então Jonas olha para Nínive como quem contempla, não como quem contempla apenas um povo estrangeiro, um povo que não pertencia à aliança, mas como alguém que revive traumas coletivos de violência, ele se indigna contra o chamado de Deus. E aqui, irmãos, há um choque entre a missão de Deus e a concepção de Jonas.
há um confronto entre os paradigmas criados na mente de Jonas, estabelecidos por ele de como um profeta deveria se comportar e de como o povo de Deus deveria agir, como um baluarte da verdade no meio das nações e como um instrumento de juízo de Deus contra os povos que eram inimigos de Deus. Mas o chamado de Jonas para ir para Nínive é escandaloso, porque Deus o chama dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E esse termo usado no capítulo 1, versos 1 e 2, alerrar, que é clamar contra, indica um anúncio judicial típico do que os profetas de Israel normalmente faziam contra o próprio Israel. E quando um profeta clamava contra Israel, ele tinha a expectativa de que o povo desse ouvidos à voz profética e se arrependessem dos seus pecados e mudassem de direção. Então, quando Nínive é chamado para clamar, quando Jonas é chamado para clamar contra Nínive, ele sabia que esse clamor poderia muito bem produzir arrependimento. O juízo que ele estava prestes a clamar contra aquela cidade inimiga era algo que poderia resultar numa transformação daquele povo. E como aquele povo era um povo mais forte do que Israel, era um povo que tinha habilidades militares que Israel não tinha desenvolvido, e por causa da crueldade eles conseguiam fazer avanços que Israel não fazia. Talvez na cabeça de Jonas ele pensasse que Deus agora, se o povo de Nínive se arrependesse, Deus iria preferir a Nínive do que a Israel. E quem sabe Israel agora, como é dito lá em 2 Crônicas, capítulo 14, a expectativa era que o nome de Israel sumisse da história. E se Israel sumisse da história, Nínive, esse povo cruel e odiado por Jonas, poderia ter sido o substituto, então, de Israel na preferência de Deus entre todos os povos. Calvino diz que Jonas não podia tolerar que esses gentios fossem feitos participantes da mesma graça, como se isso diminuísse o favor peculiar de Deus para com Israel e agora trouxesse a preferência a esse povo terrível. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós precisamos ficar impactados, porque esse mesmo sentimento que havia no coração de Jonas e o fazia se remover contra esse chamado divino. Vejam, Deus estava o convocando, mas ele não quer atender a convocação. E ele não quer atender a convocação por um coração que tinha razões para estar repleto de mágoas e ressentimentos. Quando você guarda do seu casamento mágoas pelo que ele fez ou pelo que ela fez, e às vezes você vê que uma situação difícil está acontecendo na vida do cônjuge, vem aquele pensamentozinho leve dizendo: ele merece sofrer pelo que ele fez comigo. Ou quem sabe até o seu comportamento muda diante do outro, e ao invés de ser gracioso e misericordioso, você se comporta como um próprio algoz, que é aquele que executa a justiça com as próprias mãos. E que faz da vida do outro, às vezes, um inferno, porque alguma vez ele lhe feriu. Queridos, quando nós mergulhamos nesse texto e tentamos aplicar para a nossa vida, nós vemos que nós não estamos tão distante assim do coração de Jonas. Nós precisamos rever quando alguém nos fere e na igreja, e depois Deus começa a usar essa pessoa com graça, e você fica tão enciumado a ponto de olhar para ele e dizer: não, isso é teatro, Deus não pode usar alguém assim. Precisamos purificar o nosso coração de ressentimento. Precisamos purificar o nosso coração da mágoa. O ressentimento nos coloca contra a missão, nos coloca contra a beleza da majestade de Deus, nos coloca contra aquilo que Deus é, e faz tudo isso na expectativa de que Deus use de justiça retributiva segundo os nossos conceitos, segundo os nossos valores. E por isso o segundo ponto da nossa mensagem é uma reflexão a respeito da incongruência desse ressentido.
Porque vejam só, há duas grandes orações registradas no livro de Jonas. A primeira delas está no capítulo 2, e você deve lembrar. Lá no capítulo 2, Jonas descreve aquela sua experiência de quase morte. Do ventre do abismo, e aqui a palavra em hebraico é Sheol, lugar dos mortos, ele gritei e tu me ouvistes a voz. Veja, Jonas não ora de um simples momento difícil. Ele ora de uma experiência limite. Não havia mais expectativa para algo posterior a essa experiência de quase morte. Então essa sua oração saturada de salmos, que ele recorda na sua mente, no seu coração, e começa a proferir, falando a respeito daquilo que Deus podia fazer, ele fala também da sua situação, mas veja que tudo em primeira pessoa. Ele diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício e o que votei pagarei. Veja que alguém que está numa situação limite, clama por si mesmo, olhando para Deus como aquele misericordioso que é capaz de livrá-lo, afundado no mar, com as ondas passando por cima da cabeça, com as algas enroladas no pescoço, prestes a morrer. Jonas clama ao Senhor, e o Senhor envia um peixe, e o tira dali, e faz com que ele seja vomitado em Nínive, porque Deus é soberano. E Ele faz como quer. E ainda que você não queira, Deus faz com que você faça, porque Ele não vai se abrir para que você domine sobre os planos dEle. Então Jonas, contra a sua própria vontade, tendo feito de tudo para não obedecer à voz de Deus, quando se encontra nessa situação limite, clama ao Senhor e Deus o livra da morte. E ele louva a Deus pela misericórdia de Deus. E ele diz que pagará os seus votos ao Altíssimo. Mas esse mesmo homem que clama por misericórdia e louva a Deus, porque Deus é misericordioso para com ele, é aquele que se indigna porque Deus é misericordioso para com os outros. É o que acontece no capítulo 4, nessa segunda oração. Quando ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Irmãos, no capítulo 2 ele está louvando a Deus porque Deus é misericordioso. No capítulo 4 ele está acusando a Deus porque Deus é misericordioso. O problema não está em Deus, Deus continua sendo o Deus misericordioso, clemente, cheio de graça. O problema está em Jonas, que tem um coração tão ressentido, que entra em confronto consigo mesmo, num paradoxo de indignação, quando ele diz que Deus é bom e misericordioso quando atende à sua oração, mas Deus é ruim em ser misericordioso quando é gracioso para com o povo que ele detesta. É a meritocracia falha do coração ressentido. Jonas aceita graça para si, mas não aceita graça para os outros.
É a lógica distorcida de que o mérito deve suplantar a graça. Quando isso acontece, esse coração adoecido, que deveria viver contemplando a beleza de Deus, que deveria olhar para os seus atributos, que deveria olhar para esse Deus clemente, misericordioso, cheio de graça, e encontrar nessa beleza a satisfação da sua alma, a alegria do seu ser, a motivação da sua vida, a direção para os seus passos. Quando deveria olhar para Deus encantado com sua beleza, com a perfeição dos seus atributos, Jonas é indignado, ingrato, desobediente, ressentido, porque não deixou que o coração se abrisse para ser parecido com Deus. O coração adoecido traz uma visão ofuscada, e uma visão ofuscada traz uma vida privada daquilo que deveria ser a razão da nossa alegria. Aqui está uma pregação de um homem que não tinha a menor vontade de ver aquele povo arrependido. Uma pregação que acontece de uma forma muito abrupta, quando ele resolve dizer simplesmente: Deus está irado e trará juízo sobre vocês. E esse povo se arrepende, e lamenta, e chora, e se humilha com pano de saco e com cinza. E Deus perdoa os seus pecados, e Jonas fica indignado. O ressentido é esse poço de incongruência, que entra o tempo todo em contradição, que pede misericórdia para si e juízo para o outro, que reconhece a teologia correta, a doutrina boa, mas não consegue transformar isso em adoração. Como é que Deus lida então com um coração assim? Como é que Deus faz para trabalhar esse estado patológico de uma espiritualidade mórbida, que tem a ortodoxia, mas não consegue se transformar numa prática adequada de obediência, de devoção, de santificação e de cumprimento da missão? Por isso, em terceiro lugar, nós olhamos para aqui que Deus trata com o ressentido, fazendo com que o ressentido seja confrontado. E a lição da planta que Deus coloca aqui traz um comparativo que era comum na visão judaica, que é a lei do mais leve e do mais pesado. Por diversas vezes você vai perceber essa lei interpretativa, e Deus faz isso aqui com essa planta. Veja que quando Deus chega para ele e diz: é razoável essa tua ira? E Deus pergunta por 2 vezes isso no capítulo 4. Ele diz que a sua ira é razoável. Ele sai da cidade, ele constrói um ramo, né, alguma estrutura para que ele possa ficar debaixo, um improviso ali, fora da cidade. Qual era a intenção de Jonas? De, depois de ter pregado, sair da cidade para ficar olhando o que ia acontecer. Talvez Jonas ainda tivesse no coração a expectativa de que esse povo não se arrependesse e de que Deus derramasse juízo. Ou talvez ele estivesse tão indignado que ele queria ver até onde ia a misericórdia de Deus sobre aquele povo que ele achava terrível e odioso. Deus, então, faz uma ação extraordinária ali para trazer lições para Jonas. Ele faz com que uma planta cresça, e essa planta começa a dar sombra a Jonas durante o dia. O sol era forte, o sol escaldante, e Jonas gosta da plantinha, daquela sombra, e depois Deus faz com que um verme venha até aquela planta e a destrua também rapidamente. Então, tão rápido quanto aquela planta apareceu, assim também ela desapareceu. E Jonas ficou muito chateado com isso, muito triste, compadecido disso. Afinal, verso 8, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte.
Nem aí Jonas tinha aprendido ainda. Então Deus tornou o Senhor a falar: tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ora, se alguém tem compaixão de uma planta que surge num dia e no outro desaparece, não se compadeceria de uma nação de 120.000 pessoas? Irmãos, olha o tamanho do ressentimento, o tamanho da amargura, o tamanho do rancor. Eu sei que havia razões justas para esse ressentimento. Mas se tem uma coisa que fica clara na história de Jonas, é que quem mais sofreu com esse ressentimento foi ele mesmo. Sofreu indignado quando Deus o chamou. Sofreu com a tempestade na vorada do mar. Sofreu quando teve que ser lançado e viveu aquela experiência limite de quase morte. Sofreu quando teve que pregar contra a sua própria vontade. Sofreu quando viu o povo que ele odiava se convertendo ao Senhor. Sofreu até quando a plantinha, que estava dando sombra na careca dele, morreu no outro dia. Quem mais sofreu no livro de Jonas foi o próprio profeta ressentido. Porque quem sofre com o ressentimento não é a pessoa de quem você está ressentido. Quem sofre com o seu ressentimento é você mesmo, que passa por situações diversas, que passa por aflições constantes, que passa por desafios terríveis, porque Deus está usando as circunstâncias para tratar o seu coração e você não compreende. Deus usou o próprio chamado de Jonas para tratar com Jonas. Deus usou a vocação dele, jogando ele em Nínive, vomitado pelo peixe, para que ele aprendesse compaixão e misericórdia. Porque o propósito de Deus é fazer com que os seus filhos sejam parecidos com ele. E por isso ele nos trata. Ele trata do nosso coração, ele trata do nosso interior. Então, muitas vezes, nós somos como esse Jonas, cheio de amargura e ressentimento, com feridas, às vezes, que passaram por décadas sem nenhuma recuperação, e que você prefere guardar no fundo da sua alma, porque é melhor a morte do que se livrar desse ressentimento. Mas, às vezes, as pessoas não são como Jonas, são como o povo de Nínive, que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que não tem discernimento, clareza espiritual para enxergar o que é certo e o que é errado, para saber o que é bom e o que é mal. E se você é como a cidade de Nínive, Deus quer esclarecê-lo e chamá-lo ao arrependimento. Mas se você é como Jonas, lembre que se hoje você é Jonas, é porque um dia você foi Nínive. Se hoje você é o profeta ressentido, que conhece o Senhor, que sabe a doutrina certa, mas que não consegue ter alegria nisso, um dia você foi Nínive, sem discernimento, sem conhecimento, cheio de pecado, cheio de violência no coração, e Deus enviou um profeta, enviou alguém, enviou sua palavra, para que você se arrependesse e convertesse. Portanto, que razões são tão boas assim para que você apresente a Deus para continuar com ressentimento guardado no coração, quando o próprio Deus é Deus clemente, cheio de misericórdia e que se arrepende do mal? Certamente, meu irmão, minha irmã, Deus está tratando hoje alguma coisa do seu coração. Como a palavra diz lá em Jeremias, que a palavra dele não voltará para si vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Quando nos reunimos em torno da palavra, não é um ritual esvaziado que estamos fazendo. As Escrituras falam. E Deus está falando que você precisa tratar o que está no seu coração. Renda-se à majestade divina. Deixe com que os seus olhos sejam lavados pela graça, para que você possa novamente enxergar a beleza do Senhor.
ter o seu coração tratado das suas mágoas. Libere perdão, hoje mesmo. E se está difícil de fazer isso, peça misericórdia e graça a Deus, para que você se pareça com Ele ao ponto de ser perdoador e gracioso como Ele é. Afinal de contas, não é para isso que somos chamados, para sermos parecidos com Ele. A misericórdia de Deus nunca é limitada ao seu próprio povo. Ela se estende sobre outros, se estende sobre Nínive. E nós, como Jonas, precisamos aprender que o caráter de Deus é a única esperança, seja para judeus, seja para gentios, seja para o povo da aliança, seja para o povo que está em pecados. O caráter bondoso e gracioso de Deus é a única esperança e a única motivação razoavelmente justa para que aqueles que estão ressentidos consigam superar isso, vencer essa etapa, avançar na fé e se parecerem mais com o Senhor. Cristo, Ele é visto como aquele que é o oposto de Jonas, embora faça o mesmo sinal. Vocês devem lembrar que quando ele estava purificando o templo, chegaram para ele e perguntaram assim: que sinal você nos mostra para fazer as coisas que você faz? E aí ele disse: nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? É que alguém que foi chamado por Deus para pregar a um povo que precisava de arrependimento, precisou passar por uma experiência de quase morte e ficou 3 dias no ventre do peixe, para que aquele povo pudesse, tendo ouvido a mensagem, se converter dos seus pecados. Igualmente, Jesus precisou enfrentar uma experiência de morte, uma experiência limítrofe, sendo Ele mesmo a entrega perfeita, para que os povos pecadores pudessem ouvir a sua pregação e arrepender-se dos seus pecados. Diferente de Jonas, que deixou o ressentimento tomar conta, sejamos parecidos com Jesus, que olha da cruz para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e, tendo ouvido a voz da Tua palavra, nós sabemos que há coisas no nosso coração que precisam ser tratadas pelo Senhor. E quando o Senhor traz a voz da Tua palavra a nós devemos aguçar os nossos ouvidos e entender o que o Senhor quer tratar nas nossas vidas. E se tem algo que pode nos ferir, nos fazer sofrer e ofuscar a nossa visão, tirando de nós a satisfação que deveríamos ter na beleza do Teu ser, é o ressentimento. Cura-nos disso, Senhor. Livra-nos disso. Faça-nos liberar perdão agora, para que, livres da mágoa, do sofrimento, do ressentimento, não vivamos escravos desse sentimento que aprisiona, mas livres na graça do Senhor, possamos encontrar todo o nosso prazer na Tua beleza. E que isso nos motive e nos mova a conceder perdão àqueles que não conseguem enxergar aquilo que nós estamos vendo. Que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Por isso trata de nós, pois somos Teu povo, ovelhas do Teu pastoreio. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.